Um trabalhador fraco reencarnou em um mundo mágico. Desprovido de beleza, mas dotado de um dom extraordinário para a magia, Shin combina suas memórias antigas de ciência e tecnologia para inovar na arte mágica. Ao ser enviado para uma academia na capital aos 15 anos, ele impressiona a todos com suas habilidades únicas. Shin usa seu poder para proteger seus novos aliados, desbravando um caminho de descobertas e aventuras onde magia e ciência se fundem de forma extraordinária. Shin Wolford era um escravo corporativo no Japão moderno, vivendo uma vida sem graça, sempre atolado em horas extras ao invés de sair para beber com os colegas. Numa noite, depois de mais um dia puxado, enquanto voltava para casa, ele se distrai pensando na vida monótona que levava e, sem ver, é atropelado por um caminhão. Esse acidente bizarro acaba com sua vida terrena e o manda para outro mundo. Lá, ele acorda em um cenário destruído por um ataque demoníaco. Sendo o único sobrevivente, um mago chamado Merlin o encontra e decide adotá-lo. Shin vira neto e único aluno de Merlin, morando numa casa isolada na floresta. Com sua bagagem de conhecimentos do mundo moderno, Shin se destaca em tudo, desde magia até esgrima. Quando tinha só 8 anos, Shin foi caçar na floresta para conseguir o jantar. Ele se esconde num arbusto e usa sua magia de vento para caçar uns frangos desavisados e até captura um javali. Feliz com a caçada do dia, ele volta para casa e mostra o resultado para Merlin, que fica impressionado com o uso da magia de vento na caça, considerada a mais eficaz para isso. Decidindo testar as habilidades mágicas do garoto, Merlin pede que Shin acenda um pouco de madeira. Shin realiza a tarefa facilmente, imaginando o processo de combustão em sua mente, e fica aliviado por não precisar gritar encantamentos neste mundo. Seria muito vergonhoso. Nesse momento, chega Melida Bovin, sua professora de magia, e Michael Sim, seu instrutor de esgrima, na cabana. Melida, que é ativista dos direitos dos animais, dá uma bronca em Shin por caçar um javali, mas ele explica que não foi tão perigoso assim, já que estava usando os equipamentos mágicos que fizeram juntos e tinha sido bem treinado por Michael. 2 anos depois, Merlin decide que é hora de Shin enfrentar alguns daimons. Ele explica que os daimons surgem quando animais comuns não conseguem controlar a energia mágica que flui através deles, o que também pode acontecer com humanos, embora seja raro. Há muito tempo, um humano que virou Daimon quase destruiu a nação, mas Merlin, que já era um herói nacional, o derrotou. Ele ensina a Shin o feitiço de busca mágica, que espalha a mana do corpo em uma camada muito fina e detecta assinaturas mágicas ao redor. Merlin menciona que dominar essa técnica exige muito tempo e controle sobre a magia. Shin surpreende todo mundo quando usa sua mágica de busca instantaneamente. Ele consegue observar criaturas e pessoas de longe. De repente, sente uma energia sinistra vindo de uma direção específica. Merlin confirma que essa energia é de um Daimon e eles correm para o local. O Daimon está exalando uma aura escura. Shin saca sua espada sem hesitar e avança em direção ao Daimon, e em questão de segundos, ele derrota o Daimon. Merlin mal consegue avisá-lo dos perigos e fica ali, sem palavras, enquanto Shin pergunta se ele fez um bom trabalho. Merlin diz que ele pode ter batido o recorde mundial pela caça de Daimons mais rápida. Então, Shin é questionado sobre que magia ele usou na espada, mas ele desconversa, não querendo revelar que tem memórias de sua vida passada. O que ele não sabe é que Merlin e os outros já suspeitam que ele veio de outro mundo. No dia seguinte, ele passa por um treinamento de combate intenso com Michael. Após o treino, Merlin o leva para as montanhas e revela que ele não é seu neto de verdade, mas foi encontrado nos destroços de um ataque de Daimons. Shin pergunta sobre seus verdadeiros pais, mas Merlin explica que eles foram feridos além do reconhecimento. Shin tem algumas memórias vagas daquele dia, mas já aceitou isso. Ele diz a Merlin que só considera ele, Michael e Melida como sua família, já que foram eles que o criaram. Essas palavras fazem Merlin chorar como um bebê. No seu 15º aniversário, uma festa é organizada para celebrar sua ascensão à vida adulta, com convidados especiais, incluindo um homem que ele chama de Tio Dizeon, junto com seus 2 guardas, Cristina e Siegfried. Durante a festa, perguntam a Shin o que ele fará quando for adulto. Ele diz que gostaria de explorar uma cidade próxima, pois nunca saiu da floresta. Fora isso, ele não tem nenhum objetivo. Cristina sugere que ele poderia se juntar aos Cavaleiros Reais ou se tornar um caçador de daimons. Todos continuam dando sugestões, então Shin revela que não sabe usar dinheiro, o que deixa todos surpresos. Parece que Merlin só ensinou sobre magia e mais nada, mas o velho sábio pensa que de algum jeito tudo se ajeitará. Shin então usa seu feitiço especial chamado Portão, que o permite se mover para outro lugar usando os princípios de um buraco de minhoca. Ele transporta todos para um lugar selvagem para um teste mágico. Merlin explica o quão perigoso seria Shin exibir seu feitiço mais recente na floresta. Ele pede a todos que se preparem e instrui Shin a mostrar seu feitiço. Shin começa imaginando o fogo de um gás combustível e adicionando mais oxigênio que o usual. O resultado é uma chama azul que impressiona a todos. Essa demonstração leva o grupo a concluir que seria arriscado deixar um talento como Shin à solta. Dizeon observa que ele poderia desequilibrar as nações, levando todos os reis a procurá-lo. Ele sugere que Shin se matricule em uma academia de magia. Merlin não
curtiu a ideia porque aí o Shin viraria um bem nacional. Acontece que o Jae-un é o rei do reino de Raid e só o Shin não sabia da posição dele. A Cristina é da guarda real e o Siegfried é um mago que escolta o rei. E até o Michael é o comandante aposentado dos cavaleiros reais. Shin fica animado ao descobrir que seu círculo social é tão top e o Jae-un conta como conheceu o Merlin. Ele era só um estudante quando um Daimon humano causou o caos na nação. Bem na hora que ele iria ser finalizado pelo Daimon, Merlin e Melida apareceram. Usando a magia dele e a habilidade dela com equipamentos mágicos, eles derrotaram o Daimon juntos. Shin nem acredita que eles já foram um casal e fica surpreso ao descobrir que eram casados. Jae-un então fala para o Shin que ele poderia aprender como o mundo funciona e fazer amizade se entrasse na academia de magia. Ele garante que lá é uma meritocracia da pesada, sem espaço para influência ou privilégios nobres. Merlin também percebe que não pode manter o Shin só para ele para sempre e concorda em deixá-lo ir para a academia de magia. Uns dias depois, Shin, Merlin e Melida partem para a capital para o exame de entrada. Logo que chegam no posto de controle da capital, o guarda pira ao ver as identidades de Merlin, o sábio e Melida, a guru. A notícia se espalha rápido pela cidade e eles correm para a mansão deles, onde são recebidos por uma equipe de empregados. Shin aproveita para explorar o mercado, mas acaba se perdendo num beco. De repente, ele ouve gritos de uma garota sendo assediada por 3 aventureiros. Indignado, Shin intervém. Um dos caras tenta bater nele, mas Shin é rápido demais e derruba o cara no chão um instante. A garota pergunta se ele se machucou, mas Shin diz que tá suave. A amiga dela também agradece ao Shin e ele se apaixona por ela de primeira. Num café, as meninas se apresentam como Maria e Cecily e ele descobre que elas também vão fazer o exame de entrada da academia de magia. E eles viram amigos. Maria, super fã dos heróis, especialmente de Melida, começa a falar sem parar sobre eles e como o filho deles também vai entrar na academia. Shin fica meio desconfortável e, sem querer revelar sua identidade, decide pagar as bebidas antes de sair. No dia do exame, Shin tenta se localizar olhando o mural de avisos. Um nobre mal-educado tenta agarrar o Shin pelo ombro. Como medida de segurança, Shin torce o braço do cara, mas o nobre irritado, chamado Kurt, começa a se gabar da posição de sua família e ameaça o Shin. Por sorte, o príncipe August aparece e lembra ao Kurt das consequências de usar seu status de nobre na escola, colocando-o em seu lugar. Kurt decide dar o fora, porque ninguém quer confusão com a família real. Shin fica pasmo ao descobrir que o rei Jae-un, a quem ele chama de tio, é pai desse moleque, e começa a chamar August de primo, o que faz August rir de como eles se dirigem formalmente ao príncipe, mas parece não se importar. Todos fazem o exame escrito numa sala e depois seguem para o teste prático. Shin está ansioso para ver outro garoto fazendo magia, mas fica chocado quando o garoto conjura apenas uma chama pequena, embora todos pareçam impressionados, exceto Shin, que fica mortificado. Os próximos candidatos não se saem melhor, e Shin só consegue assistir, desapontado. Quando chega a sua vez, a instrutora pede que ele controle seus poderes, pois ela já tinha sido alertada pelo rei. Shin reduz seus poderes ao mínimo, mas ainda assim consegue destruir a sala. Os resultados saem e tanto Shin quanto August são aprovados. Eles vão pegar seus uniformes, e a recepcionista revela que eles foram encantados com magia defensiva. Ela avisa para não encantarem por conta própria. Então Shin pergunta se Melida pode fazer isso por ele, e ela concorda. A recepcionista também revela que Shin foi o primeiro colocado no exame de entrada e que ele terá que fazer um discurso na cerimônia de entrada. Shin tenta passar a responsabilidade para August, mas dessa vez August joga direitinho suas cartas, lembrando da regra que proíbe privilégios nobres. À noite, Shin decide reescrever o encantamento do uniforme escolar com uma caneta especial e inventa seu próprio encantamento que não só atua como defesa, mas também permite autocura e conversão de magia em energia cinética. Satisfeito com seu feito, ele grita de emoção, atraindo a atenção de Melida, que fica tão surpresa que no dia seguinte faz Shin prometer não revelar que encantou seu próprio uniforme na cerimônia de entrada. Quando chamam Shin para discursar, as garotas finalmente percebem quem ele é, o filho do herói sobre quem tanto falavam. Shin faz seu discurso calmamente, enquanto Kurt ferve de raiva e ódio. Shin, August e a turma bonita são colocados na classe S. Após a aula, Cecily revela que está sendo perseguida por um homem cuja família tem um status superior ao dela. Shin fica feliz por ela ter contado, mas logo descobre que o homem é o Kurt. Quando Kurt entra e tenta agarrar Cecily à força, Shin impede. Kurt revela que eles estão noivos. Então Shin pensa em recuar, mas vendo ela tremendo de medo, Shin promete protegê-la. Cecily diz que nunca concordou com o noivado e pede para ele parar de se impor. Ela relembra que o pai dele pode fazer o dela pagar por desobedecer, mas aí o August intervém e promete denunciar a situação ao rei, conseguindo fazer o Kurt vazar. Depois, ele começa a zoar o Shin por querer se mostrar na frente da Cecily, que é uma gata. Shin decide que eles deveriam ir para a casa dele, já que o Kurt pode tentar algo de novo. A Maria topa na hora, já que é uma chance de conhecer o ídolo dela, o August, que também decide acompanhá-los, trazendo seus seguranças, Júlio e Thor. Em casa,
Shi apresenta seus amigos aos avós e explica a situação da Cecily, pedindo permissão para refazer o encantamento no uniforme dela. Melida então pergunta se Cecily acha que merece o comprometimento que Shin está disposto a assumir. Apesar de Shi não pensar muito sobre isso, Melida explica que uma vez que o uniforme dela for encantado, se tornará um tesouro nacional que poderia ser vendido por um valor inacreditável. Cecily começa a chorar e confessa que se sente mal por se aproveitar da bondade dele com uma estranha como ela. Ela decide recusar ajuda e ir embora, mas aí a Melida a impede, encorajando sua honestidade e permitindo que Shin encante o uniforme dela. Ela também faz todo mundo jurar que não contará a ninguém sobre o encantamento, já que todo mundo no exército certamente iria querer um pedaço. No final, Shi acaba encantando a roupa de todos, exceto a da Maria, que não quer o peso de possuir um tesouro nacional. No dia seguinte, Shi usa sua magia de busca para manter a Cecily segura enquanto a acompanha até a escola. Ela agradece, mas o romance matinal deles vira motivo de inveja para Maria. Na escola, uma garota loira chega correndo, bem na hora da aula. Ela se chama Alice Corner e explica que estava tão empolgada com seu primeiro dia de aula que não conseguiu dormir. Isso faz o Shin questionar por que o sistema do mundo permite que uma jovem de 15 anos já seja considerada adulta. O professor chega e imediatamente os leva para um tour pela escola, falando sobre os diferentes clubes de magia, poções e musculação, e os aconselha a entrar em um. Júlio fica admirado com o clube de musculação, mas sabe que não pode entrar. No entanto, August permite, vendo como uma oportunidade de finalmente se livrar dos seus seguranças. Quando perguntam qual clube Shin gostaria de entrar, ele não tem ideia. August sugere que ele crie seu próprio clube e o professor até apoia. Todo mundo na sala apoia a iniciativa rapidamente, mas o Thor levanta uma questão importante. Qual seria o propósito do clube? Alice sugere que Shin poderia falar sobre os heróis, mas o professor revela que já existe um clube de fãs para isso. Eles então decidem por aprender magia avançada com a ajuda de Shin e nomeiam o clube de grupo de estudo de magia suprema. No dia seguinte na escola, o grupo descobre que o Kurt foi castigado e quando Shin pergunta por que ele age tão agressivamente, explicam que ele não era sempre assim, só mudou depois que começou a frequentar um laboratório do Sr. Shun. O Sr. Shun foi o professor de magia deles no ensino fundamental e tinha um olho para talentos, mas o Kurt não tinha nada a ver com o Sr. Shun agindo de forma muito suspeita. A Cecily fica meio triste porque, agora que o Kurt não é mais um problema, o Shin não precisa mais escoltá-la até a escola como um príncipe encantado, mas ela fica animada ao saber que ele ainda quer caminhar com ela todos os dias para a escola, o que a faz corar. O Shin conta que geralmente pode sentir mais intenções com sua magia de busca, e todo mundo fica surpreso que isso seja possível. Ele explica que o poder mágico dos Daimons é sinistro e anormal, e as pessoas mais têm uma vibração similar. Isso faz a Cecily perguntar se ele já caçou um Daimon antes, e ele confirma com um aceno. Todos ficam chocados, mas ainda mais surpresos ao descobrir que ele tinha apenas 10 anos quando finalizou um urso Daimon de 3 metros sozinho, perto da cafeteria. Shin sente uma presença demoníaca que acaba sendo Kurt, que se aproxima e imediatamente os ataca com sua magia de fogo. A barreira do Shin mal segura, então ele diz ao grupo para ativar seus uniformes com mana. As mãos do Shin são queimadas pela intensidade do calor, mas sua autocura começa a lhe dar algum alívio. Eles percebem que o Kurt está atrás de suas vidas, então se preparam para lutar. Kurt continua a dispersar uma aura negativa enquanto lentamente se transforma em um Daimon. Shin pede imediatamente que o August leve os outros para um lugar seguro enquanto ele o segura. August que fica bravo porque Shin não os vê capazes de lutar, mas Shin diz que é para a segurança deles. August percebe que Shin está certo e leva todos para um lugar seguro. Sem ninguém para distraí-lo, Shin ativa suas chamas azuis, pronto para lutar. Kurt ataca explosivamente enquanto Shin desvia com seu equipamento. Ele tenta atrasar o Kurt, mas suas pequenas chamas fazem mais dano do que o esperado. Kurt se levanta e começa a xingar o Shin, surpreendendo completamente, já que os demonoides não deveriam ser capazes de falar e raciocinar. Ele continua a atacar, mas Shin desvia de todos os ataques, voando para fora de seu alcance. Então, ele usa magia de relâmpago no Kurt, e apesar de causar algum dano, não é suficiente para pará-lo, e ele continua em fúria. Shin saca sua lâmina ultrassônica e avança para ele, desviando de seus ataques antes de finalizá-lo. Ele cai de joelhos, percebendo que acabou de finalizar uma pessoa. No entanto, seus amigos chegam e ficam admirados que o Shin saiu vitorioso contra o Daimon de Shun, que foi responsável por transformar o Kurt em um Daimon. Agora, Shun tem o Shin como alvo, que fica olhando em branco para a janela com a chegada do August, revelando que as circunstâncias da transformação do Kurt são absurdas. August concorda, já que o Kurt não tinha conhecimento mágico suficiente para lançar um feitiço que o transformaria em um Daimon por engano. Eles deduzem que isso pode ter sido induzido artificialmente, já que Kurt manteve seus sentidos, ao contrário de um Daimon regular. Isso leva à conclusão de que o Kurt pode ter sido usado para experimentos humanos. Mais tarde naquele dia, eles chegam em casa para encontrar o rei e seu auxiliar à espera do Shin, que recebe uma homenagem de primeiro mérito por evitar uma crise. Ele fica surpreso. O Merlin pegou o de no pulo, que logo jogou a real,
A treta já tinha se espalhado pelo país e segurar a medalha de herói do cara iria pegar mal com a galera. Ele promete de novo que vai deixar o Shin fora dos rolos políticos. E o Merlin, sem saída, acaba aceitando. No dia seguinte, o Shin vira o assunto da cidade. E isso meio que o incomoda, porque todas as gatinhas ficam em cima dele. Mas a presença da Cecily deixa a turma achando que ele tá comprometido. Na escola, todo mundo corre para entrar no clube do Shin, deixando o professor preocupado se deve limitar o número de membros. Ele decide que só entra quem consegue usar o espaço de armazenamento de outras dimensões. No final, só 2 conseguem: o Mark Bean, filho de um ferreiro, e a Olivia Stone, cuja família tem um restaurante. A Alice e as minas curtem muito o lugar, então a Olivia promete reservar uma mesa para eles. O Shin também quer uma arma exclusiva, mas o Mark diz que por enquanto só consegue fazer uma faca, então o Shin vai ter de esperar. O Mark acha que uma espada matadora de daimons tem que ser top, mas o Shin explica que usava uma espada normal encantada para vibração ultrassônica, só que elas quebram fácil. Ele quer ajustar isso, e a Yuri, colega de classe e encantadora, fica impressionada com o talento dele, mas ele a incentiva e se oferece para apresentá-la a Melida, e ela aceita na hora. Depois, o Shun é chamado para depor pela Ordem dos Cavaleiros, mas fica claro que ele tá na mira quando é cercado e não consegue provar sua inocência. Ele cai na real e mostra sua verdadeira face de vilão, revelando que fez experimentos humanos e agora que acabaram, tá pronto para vazar. A turma dá de cara com a cena do crime, e o Shun, no meio do caos, começa a confessar que transformou o Kurt em Daimon. O Shin parte para cima dele com a espada e fogo ao mesmo tempo, mas o cara bloqueia o ataque e consegue escapar de todos os golpes. Enquanto o Shin segue tentando acertar, ele usa a magia da terra para jogar o cara no ar numa posição quase sem saída, mas o Shun consegue flutuar. Do nada, o Shin se impulsiona com seu equipamento, acerta um golpe e solta um fogo intenso, fazendo o Shun repelir com um surto poderoso. Infelizmente, os óculos dele se quebram e todo mundo descobre que ele é um Daimon com controle perfeito sobre a razão, e ele se gaba de ter alcançado um nível onde os humanos não são nada. O Shin que não perde tempo e parte para cima do Shun com um ataque impulsivo. O Shun pensa que errou, mas na real, o Shin tava só ganhando tempo para soltar um feitiço devastador concentrando luz solar. Ele ativa o feitiço e várias rajadas de luz solar concentrada furam o teto, acertando o Shun e causando uma explosão monstruosa. Quando a poeira baixa, o Shin vê que tudo ao redor virou vidro por causa do calor da luz solar concentrada, mas ele ainda tá na dúvida se o Shun sobreviveu. Ele é agradecido pelo mago-chefe Hooper e pelo comandante Dominique Gaster pela ajuda. Eles ficam curiosos sobre como ele criou esse feitiço, mas quando ele começa a explicar, até o mago da corte fica boiando. No dia seguinte, o Shin e a galera vão até a oficina do Mark, que é da família dele. Todo mundo tá de boa, mas o Shin tá meio na bad, achando que o Shun ainda tá vivo. O August fica chocado com isso, e o Shin explica que o ataque com a luz solar fez crateras de vidro no chão e não teve explosão. Ele acha que a explosão foi uma distração do Shun para ele poder fugir. O August compra a ideia e diz pro Shin pedir o que quiser na oficina que a família real paga. Chegando na oficina, o Mark e a Olivia recebem eles. As minas levam a Olivia para um papo só de garotas, enquanto os caras entram na oficina. O pai do Mark não curte muito a muvuca, mas quando o August se apresenta, ele e os funcionários caem de joelhos. Depois, o August apresenta o Shin, que deixa todo mundo de boca aberta ao saber que ele é neto do grande sábio e o novo herói. É nessa que o Shin faz o pedido da arma que ele quer. Eles saem da oficina e veem que a Cecily e a Maria deixaram a Olivia exausta. O Shin dá uma olhada na oficina e pergunta se vendem outras coisas. O Mark diz que no segundo andar tem utensílios domésticos e no terceiro, acessórios. O Shin logo chama a Cecily para ver os acessórios, pensando em comprar um anel para ela, mas ela acha que é um anel de compromisso. No entanto, ele só queria um acessório que pudesse encantar com magia defensiva para proteger ela, e ela fica meio decepcionada. Chateado com a reação dela e os olhares dos amigos, o Shin leva a Cecily para escolher um acessório na hora. Ele escolhe um anel caro, coloca no dedo dela e segura a mão dela dizendo que o anel vai mantê-la segura. Dias depois, o Shin tá pronto para a cerimônia de premiação. Ele é apresentado na corte real e recebe aplausos dos nobres de alta patente. O rei lhe entrega uma medalha e depois anuncia que o Shin não deve ser usado para fins militares ou políticos. Ele fala que se quebrarem o acordo, o Merlin e sua família vão embora da nação. No dia seguinte, o Shin surpreende todo mundo chegando na escola com sua magia de portal, explicando que teve que fugir dos fãs na sua casa. Ele tenta explicar para Lin o conceito do portal, que reduz a distância entre dois lugares, mas ela não saca. Ele então sugere que o grupo suba de nível, já que a capital tá ficando perigosa. Ele explica que eles precisam aprender a quantidade de magia que tem, contrariando a crença de que feitiços de alto nível precisam de encantamentos. Primeiro ele examina a barreira da Maria, que parece fraca. Depois pede para Cecily fazer uma barreira usando o acessório encantado que ele deu para ela. Quando ela faz, a barreira fica mais grossa e firme. O Shin decide mostrar pra galera o tanto de magia que ele consegue controlar. A pressão é tão forte que quase todo mundo sufoca. O Shin explica pra galera que, até alcançarem esse nível de controle mágico, não tem chance alguma contra Daimons. Depois, ele leva todo mundo pra casa dele,
e os amigos ficam empolgados para conhecer o sábio lendário Yaguru. O Shin conta para os avós que tinha mais uma multidão na porta da escola, e o Merlin dá risada, dizendo que é o preço da fama. Aí descobrem que o Shin tá treinando os amigos no clube de estudos. Os alunos perguntam se foi o Merlin que ensinou ao Shin os feitiços mágicos diferentões que ele usa, e ele responde que só passou o básico, e que o moleque reinventou a mágica por conta própria. O Merlin explica que geralmente os magos focam em visualizar o resultado do feitiço, mas o Shin foca no processo. Ele pergunta se eles sabem como o fogo queima, mas eles não fazem ideia sobre combustão. Bem, o Merlin também não sabe, mas entende que o neto faz perguntas curiosas para si mesmo e é assim que ele aprimora sua magia. De repente, o Merlin usa a magia do portal, surpreendendo o Shin. O velho sábio Ri diz que, apesar de ter sido difícil no começo, ele finalmente entendeu os princípios e dominou o feitiço. Ele diz aos alunos que não é só o Shin que pode usar essa magia. Se alguém entender bem os princípios e visualizar o processo direitinho, pode fazer magias similares. E todo mundo fica mais confiante. A Lin pega essa confiança para praticar, e no dia seguinte chega à escola cheia de hematomas e com o cabelo chamuscado. O Shin pergunta o que rolou, e ela diz que estava praticando controle mágico, mas perdeu o controle e rolou uma pequena explosão. O Shin fica preocupado, mas a Lin diz que isso não é novidade para ela, já que o pai dela é um mago da corte. Depois, o Shin e os amigos vão à oficina do Mark, e o primeiro protótipo das espadas especiais dele tá pronto. Só puxar o gatilho que a lâmina é lançada do cabo e uma nova pode ser inserida. O Tony, que deu essa ideia pro Shin, fica bem impressionado com o desempenho, e o August também. Ele pergunta se o Shin se incomodaria se usassem as espadas especiais no exército deles. Ele especifica que não tá falando da lâmina ultrassônica, mas da espada com lâminas substituíveis. Ele acha que, fazendo isso, podem economizar no orçamento militar e aumentar a força deles, o que vai ser necessário em breve, porque há chances de guerra com o Império Bia vizinho. Outros alunos também sabem disso e acham que, se a guerra se prolongar, também serão alistados. O August diz para eles não se preocuparem por enquanto e garante ao Shin que o país vai manter a promessa de não arrastá-lo para a guerra. Porém, o Shin responde que, mesmo que não o recrutem, ele não vai ficar parado quando seus amigos estiverem em perigo e, assim, vai entrar na batalha para protegê-los. Enquanto isso, o Shun sobrevivente já colocou seus planos em ação. Ele usa seus capangas para instigar o imperador do Império Bla a começar uma guerra com o Reino Eliai, alegando que eles já estão com problemas com Daimons. Quando as forças do Império atacam, descobrem que seus inimigos estavam prontos para eles. O exército do Blusa perde feio na guerra, e então o imperador recebe notícias de que Daimons foram avistados na capital dele. O imperador recua imediatamente. Quando ele chega, a capital já tá um caos, devastada pelos Daimons sob o comando do Shun. Ao entrar no salão do trono, o imperador dá de cara com o Shun, que diz que queria finalizá-lo pessoalmente. Antes que o rei possa pedir ajuda, Shun paralisa com magia e depois o manda para o além. Logo depois, o Lord Dominique e o Rupert chegam na capital para acabar com o imperador de uma vez por todas. Mas, surpresa, são recebidos por uma emboscada liderada pelo Shun e seu exército de Daimons. Eles batem em retirada e contam tudo pro rei, que percebe que o problema é maior que uma guerra. O reino de Arlyri entra em alerta máximo, e até a escola começa a melhorar o treino de combate de todo mundo. Anunciam um treinamento conjunto com a Ordem dos Cavaleiros, e a turma toda cai numa bad. Cavaleiros e magos não se bicam. Os cavaleiros chamam os magos de bruto, porque são fracos, enquanto os magos chamam os cavaleiros de cérebro de músculo, por serem brutos. O Shin tenta fazer a galera entender que é necessário se complementarem, mas é atacado, já que ele pode se encaixar em qualquer dos grupos. Quando ele revela que foi treinado pelo Michael, todo mundo perde a cabeça, já que ele é considerado um santo da espada, e ele não consegue convencer ninguém a trabalhar direito com os cavaleiros. No exercício conjunto, eles têm que exterminar Daimons na floresta. Assim que os alunos chegam, já começam a desdenhar do Shin, o herói das lendas, achando que ele vai atrasar o grupo. Na carruagem, o Shin pergunta se eles já lutaram contra um Daimon antes, mas eles levam como ofensa. Ele avisa que sem trabalho em equipe, a morte é certa, mas os cavaleiros se gabam de suas habilidades. Embora nervosos, e eles fingem concordar em cooperar, mas ele não acredita nisso. August instrui o Shin a não derrotar nenhum Daimon, para que os cavaleiros tenham a chance de se mostrar e aprenderem o quão inúteis são sem o apoio dos magos. Ao chegarem na área designada, são recebidos pelos supervisores, Cristina e Siegfried. O Shin pede que não briguem, mas parece que não tem jeito. De repente, a Maria e as cavaleiras começam a suspirar pelo Siegfried, enquanto os cavaleiros fazem o mesmo pela Cristina. O Shin não fazia ideia de que eles tinham tantos fãs, mas o August explica que eles são populares por serem fortes o suficiente para proteger o rei. O August esclarece aos supervisores o acordo de deixar os cavaleiros lutarem sozinhos no início, e eles aceitam, porque sabem que será bom para os cavaleiros conhecerem seus limites. Mais tarde, mesmo sem sinal de Daimons, os cavaleiros ficam alerta. Quando o Shin encontra um Daimon,
o Siegfried os instrui a se prepararem para a batalha. Um javali enfurecido avança. O Shin só conseguia pensar em como ele seria gostoso se não tivesse sido demonizado. Os cavaleiros seguram a onda, apesar do tamanho do Daimon, mas seus ataques são inúteis porque o bicho é rápido demais para eles. Ele destrói a formação deles e volta para acabar com a turma. Nesse momento, o Shin entra em cena com sua espada e decapita o monstro com um golpe só. Eles levam a maior bronca da vida e a Cristina faz questão de mostrar como eles são fracos. Depois, a Cecily cuida dos ferimentos deles, e todos concordam em trabalhar juntos. Eles começam a tratar a Cecily como uma deusa, e isso irrita não só o Shin, mas também a cavaleira, que nunca foi tratada como uma princesa delicada. De repente, alguns cavaleiros chegam correndo para avisar que mais de 100 daimons estão vindo na direção deles. No entanto, o Shin se oferece para cuidar deles sozinho, e os outros recebem ordem de não atrapalhar, dando espaço para ele preparar seu feitiço de bomba atômica. Todo mundo se assusta quando vem um daimon de classe catastrófica liderando o ataque. No entanto, o Shin lança um único ataque que nivela a floresta e tudo mais à frente. Ver a magia do Shin deixa todos impressionados. A mulher pede desculpas pela grosseria anterior, e o Shin pede desculpas a Cecily, achando que são um casal. Eles começam a corar e fica óbvio para todos ao redor que estão apaixonados. Logo após, o grupo finalmente começa a funcionar como uma equipe. Eles encontram um daimon urso, enquanto os cavaleiros formam a primeira linha de defesa. Os magos atacam o urso com bolas de fogo. O daimon urso fica agitado e distraído pelo fogo, dando chance aos cavaleiros de atacá-lo. A Cecily se aproxima para curá-los depois disso, e os cavaleiros ainda babam por ela, apesar de saberem que ela pertence a outro homem. O Siegfried e a Cristina ficam impressionados com a melhora no trabalho em equipe, e então o Siegfried pergunta ao Shin qual é o motivo da melhora dos amigos, já que estão no nível de magos da corte. O Shin explica que eles formaram seu grupo de estudos para praticar magia como ele aprendeu com o Merlin, enquanto ele também ensina a eles como visualizar as coisas corretamente. O Siegfried fica curioso sobre o grupo de estudos e quer aprender com o Shin também, mas o August o impede, dizendo que, como ele é membro do exército, aprender a magia do Shin seria uma violação da promessa feita ao Merlin. Além disso, como a magia do Shin é muito forte, poderia destruir o mundo se caísse em mãos erradas. O August até dá uma palestra para o Shin sobre ser cuidadoso para não espalhar mais seu conhecimento mágico. O Siegfried aceita o aviso, mas pede para pelo menos ser permitido praticar o básico, como ensinado pelo Merlin. O August diz que é ridiculamente simples e que tudo o que ele tem que fazer é praticar o controle da sua magia todos os dias, o que o tornará mais forte com o tempo. O Siegfried acha difícil de acreditar, então ele chama Cecily e a Maria para demonstrarem seu progresso. Ele pede para criar barreiras mágicas como o Shin ensinou, e elas fazem isso. As barreiras mágicas delas são muito grossas e resistentes, e o Siegfried acha inacreditável. O August diz que isso é fácil, praticando o controle da magia diariamente, e a Maria diz que ainda é muito mais fino que o escudo do Shin. Ela ri, dizendo que eles nunca vão alcançar o nível do neto do sábio. O Siegfried manda a Maria acreditar em si mesma porque ela é especial. Em outro local da floresta, o Mark, a Olivia, o Tony e o Julius estão juntos com alguns cavaleiros. Um cavaleiro é particularmente hostil com o Tony porque eles eram amigos no ensino médio, mas aí o Tony o deixou e foi para a academia de magos. De repente, um Daimon lobo ataca, e o cavaleiro corre para enfrentá-lo sozinho, apesar dos avisos do supervisor de que não é seguro. Outros cavaleiros também avançam, mas então mais Daimons lobos atacam. Os cavaleiros ficam em apuros, mas o Tony e outros magos ajudam, derrubando os Daimons à distância. O supervisor fica chocado ao ver que os Daimons foram completamente destruídos e só restam crateras no chão. O Tony se aproxima do seu antigo amigo, que ainda está frio com ele. Os amigos perguntam se há outra razão para essa hostilidade, e o Tony pensa um pouco antes de perceber que o cara tinha uma quedinha por uma garota, mas ela se confessou ao Tony, e eles namoraram por um tempo, o que deixou ele ainda mais irritado. Outro grupo é formado por Lin, Alice e Uritor. Os cavaleiros lançam todo tipo de comentário machista para provocá-las. No entanto, quando são atacados por um bando de Daimons cães pequenos, eles revelam o quão patéticos são. As garotas perdem a paciência ao ver a fraqueza deles e cuidam dos Daimons com sua magia. A magia da Lin sai do controle e explode de repente, causando danos ao seu próprio grupo também. Mais tarde, todos se reúnem de volta no portão da cidade, e o Shin encontra o grupo da Lin com cabelos chamuscados e descobre que eles não conseguiram controlar seus poderes. Ele também vê o racha entre o Tony e seu antigo amigo. Outros estudantes perguntam ao Shin o que aconteceu do lado dele, e a Maria diz que o Shin e a Cecily estavam flertando um com o outro durante a missão. Ambos coram com isso, e então a Maria deixa as piadas de lado e diz que, com o apoio do Shin, o treinamento correu muito bem. O August aproveita o momento e diz que todos do grupo de estudos, exceto o Shin, ficarão sob supervisão nacional assim que se formarem. Ele acredita que eles formarão uma unidade especial diretamente sob seu comando, mas mesmo assim, outras nações podem tentar levá-los para o seu lado. O Shin pede
pede desculpas aos amigos por mudar drasticamente suas vidas, mas eles estão felizes com isso. Eles acham que é incrível ter uma garantia de um emprego de elite antes mesmo de se formarem. Todo mundo pede ao Shin para ensinar ainda mais, e ele percebe que, se vão se tornar uma unidade especial capaz de salvar o mundo, precisam ser muito mais fortes. Alguns dias depois, o Shin leva as garotas do grupo de estudos para praticar magia nas montanhas áridas. A exibição de poder deles é aterrorizante, e o August comenta que é quase como um exercício ao vivo da Divisão Nacional de Magia. O Shin diz que os trouxe para esse local porque conhece bem e ninguém estará lá para vê-los. Depois do treinamento, o August se dirige a todos e conta algumas novas informações sobre os Daimons, afirmando que ainda é segredo de estado. No momento, os Daimons estão causando caos no Império Bessia, destruindo cidades e vilarejos, e tanto nobres quanto plebeus foram massacrados. Ele diz que vão organizar o treinamento e as aulas práticas nessa cadeia de montanhas e precisam procurar um lugar próximo para descansar e relaxar. Depois de colocarem todas as ideias na mesa, a Maria sugere que vão para o lugar da Cecily, porque a família dela tem uma fonte termal. O Shin curte a ideia e concorda na hora. Mais tarde, ele conta aos avós sobre o acampamento de treinamento, e eles apoiam a ideia. No entanto, a avó quer saber quem vai supervisionar. O Shin pergunta para que isso, e ela dá uma bronca nele, dizendo que adolescentes não podem ficar sozinhos sob o mesmo teto sem supervisão. Embora pareça antiquada, ela só está fazendo isso para se voluntariar para ser a supervisora e se divertir nas fontes termais. E o Merlin decide ir junto. Na manhã seguinte, Merlin e Melida chegam ao portão da escola, onde todos os alunos estão prontos para partir para o acampamento. Eles viajam em carruagens puxadas por cavalos, que têm arreios especiais que proporcionam ar-condicionado natural e alívio do cansaço. O Shin nem sabia que essas coisas existiam e fica surpreso ao descobrir que foi a Melida quem as inventou. A velha senhora se deleita com os elogios enquanto dizem que ela rompeu com o padrão e criou peças de equipamento mágico usadas para paz e prosperidade, em vez de guerra. Logo depois, o Shin de repente nota a presença de Daimons por perto, e seus amigos também sentem. Eles encontram um grupo de mercadores cercados por monstros lobos de tamanho médio, e todos querem participar da subjugação deles. Então, o Shin tira um copo contendo palitos de dente para selecionar o competidor correto ao sortear os palitos. A Lin ganha o primeiro sorteio e elimina todo o bando de lobos Daimons com um poderoso feitiço de vento. O Shin diz a ela que, se ela refinar um pouco seu poder mágico, pode liberar seu feitiço mais rapidamente. Logo depois, eles chegam à cidade das fontes termais de Chloe e chegam à mansão da Cecily. O gerente e os servos da Cecily recebem todos calorosamente e já aceitam o Shin como futuro genro. Mais tarde, eles mergulham na água quente e o Merlin agradece aos meninos por se tornarem amigos do Shin, já que ele nunca teve amigos de sua idade antes de vir para a academia. Em troca, o August agradece ao Merlin, dizendo que ele também nunca teve um amigo que o tratasse de forma informal antes do Shin. Ele está feliz que o Shin o trata exatamente como ele quer, e outros também se juntam para dar seus depoimentos sobre o impacto que o Shin teve em suas vidas. Na manhã seguinte, todos começam o treinamento de controle mágico sob a supervisão do Merlin. Ele dá conselhos personalizados de acordo com o desempenho de cada um, e como sempre, a Lin libera muita magia que ela não consegue controlar. Desta vez, o Merlin diz para ela parar e proteger todos de serem pegos em sua explosão. Em seguida, a Melida também dá aos alunos algumas palestras sobre técnicas de encantamento de equipamentos mágicos. Depois, o Shin os leva à cadeia de montanhas para o treinamento prático, e os alunos lançam feitiços mágicos sem encantamentos. Os outros não levam as palavras dele na brincadeira e imediatamente erguem suas barreiras mágicas para se protegerem da onda de choque do novo feitiço que o Shin está prestes a testar. Ele libera o ataque quando seu poder e controle estão perfeitos, e isso destrói tudo em seu caminho. Enquanto o Shin está feliz que sua nova técnica funcionou, a Melida bate nele com seu leque, chamando de tolo. Ela pergunta por que diabos ele precisava de uma técnica poderosa o suficiente para destruir 3 colinas seguidas. Ele responde, nervoso, que não achava que seria tão poderoso, mas ela não fica satisfeita com a resposta. O August pede ao Shin para usar o feitiço de portal e levá-lo ao castelo para que ele possa obter atualizações sobre a situação da guerra. O Shin concorda e o leva ao castelo, onde uma garota loira de humor instável está esperando pelo príncipe. August fica nervoso quando a vê, e então diz ao Shin que a garota é sua noiva, Elizabeth. Ela se apresenta educadamente ao Shin, mas logo começa a reclamar com o August por ele ter ido ao acampamento e a deixado sozinha. A irmã mais nova do August, Mai, também chega nesse momento e concorda totalmente com sua futura cunhada, embora não sinta tanta falta do irmão. Ela está chateada porque ele está acampando com a guru Melida, que é seu ídolo. August provoca ela, o que a deixa irritada, mas quando nota o Shin, ela fica ainda mais agitada. Ela se apresenta a ele como grande fã da Melida, e o Shin a acha fofa. O August pergunta às duas meninas o que estão fazendo ali, e elas declaram que vão com ele para o acampamento. Ele não está pronto para levá-las,
considerando o lugar perigoso, e grita que elas nunca teriam permissão do rei. Ele é imediatamente contrariado quando seu pai lhe diz para levar sua noiva e irmã mais nova ao acampamento. Enquanto August fica perturbado com isso, o Shin apenas dá uma risadinha, porque vai se divertir provocando depois. O Shin os leva à cidade das fontes termais usando um portal, e a Mai fica super empolgada por estar em uma cidade completamente diferente em segundos. O August a repreende por se empolgar demais, e o Shin estende a mão para ela. A Mai aceita, e o August diz para ela ouvir tudo que o Shin disser e não se afastar dele. O Shin acha que Elizabeth tá com ciúme das meninas que estão com eles no acampamento, mas ela fala que não tá nem aí para as meninas. O que realmente tá pegando para ela é o próprio Shin, porque toda vez que ela tá com o August, ele só fala do Shin. O Shin fica bolado só de pensar que a Elizabeth acha que tá rolando algo entre ele e o August, mas o príncipe tem lá seu jeito com as palavras e garante pra ela que ela é a única na vida dele. O Shin vê o August como um brother pra zoar junto, e como isso é novidade pra ele, às vezes ele se empolga. A Elizabeth fica tocada pelas palavras dele e decide parar de ficar pistola com o August. Eles vão jantar fora e o August conta pra ela que o Shin já tem namorada, e ele fica nervoso. O August manda ele parar de ser mole e definir logo a situação com a Cecily, porque tá na cara de todo mundo que eles são apaixonados um pelo outro. O Shin ainda tá na dúvida e pergunta o que acontece se ele estiver errado e piorar as coisas com a Cecily. Aí o August manda real, perguntando se ele tá feliz do jeito que as coisas estão agora. Ele pergunta se o Shin espera que a mina se declare primeiro só porque ele é cagão. A cabeça do Shin fica um turbilhão de dúvidas, e mesmo quando eles voltam pra mansão, ele tá viajando nos pensamentos. A Elizabeth pode até dizer pra Cecily que o Shin só falava dela no caminho, e que eles formam um casalzão da hora. Os dois coram quando ouvem isso e o Shin faz o possível pra calar as duas. Depois disso, a Elizabeth e a Mai cumprimentam um casal antigo lá, e a Mai fica sem jeito quando vê a Melida pessoalmente. O Shin conta pra ela que a mina é super fã dela. A Melida se aproxima da Mai e acha ela uma gracinha. Diz que queria que o Shin fosse fofo assim na infância, mas ele só aprontava e nunca dava pra deixar sozinho. Todo mundo concorda e torce pra que os filhos deles não sejam tão problemáticos quanto ele. O Shin fica meio chateado, mas aí a Cecily fala que não concorda com eles. Diz que os filhos deles com certeza serão incríveis, e cora na hora que percebe o que acabou de falar. Todo mundo começa a zoar ela por já estar planejando tão longe. A Cecily fica sem graça e sai correndo. O August fala pro Shin que isso já deixa claro que a Cecily tá caidinha por ele e que ele tem que concordar com isso agora. Mais tarde, naquela noite, enquanto o Shin tá dando uma volta, ele encontra a Cecily sentada sozinha. Eles se aproximam, mas nenhum dos dois sabe sobre o que falar. Depois de um tempo no vácuo, a Cecily pede desculpa pelas palavras sem pensar que falou mais cedo, e o Shin fala que ficou meio feliz de ouvir isso. Eles começam a relembrar do primeiro encontro deles, e o Shin admite que na primeira vez que viu ela, sentiu como se um raio tivesse acertado o coração dele. Ela, toda envergonhada, fala que também achou ele um gato. Aí sim, o Shin cria coragem para se declarar para Cecily, e ela começa a chorar de alegria quando ouve isso. Ela fala que também o ama e o Shin pede para ela ser sua namorada. Ela aceita na hora e eles se inclinam para um beijo, mas aí os amigos deles, que estavam bisbilhotando, caem do esconderijo bem na hora, estragando o primeiro beijo dos dois. Os avós dele também estão lá para ver o Shin finalmente virar um homem de verdade. Ele declara que agora tá namorando a Cecily, e até o manager dela sai dos arbustos para parabenizar o casal. August também dá os parabéns pro Shin, mas pede pra ele não ficar tão no mundo da lua com um romance a ponto de esquecer dos treinos. No dia seguinte, todo mundo chega na praia, e o Shin avisa que não estão lá só por diversão ou treino, enquanto o treino é basicamente vôlei de praia para o serviço de fãs padrão da indústria, com a regra adicional de poder usar magia na bola. O jogo começa e Alice lança a bola pro alto, salta seguindo ela com feitiço de reforço físico e manda ver com toda a força, mas a Olivia recebe bem. O Merlin acha que o jogo é uma boa maneira de treinarem o controle e manda todo mundo voltar a jogar. Depois de um dia inteiro de jogo, todo mundo se reúne na mansão à noite. O Shin descobre que todo mundo ali já conhecia o August e Elizabeth desde que eram crianças, porque realeza e nobres fazem festa quando os filhos fazem 5 anos e convidam todo mundo da mesma faixa etária. Eles começam a falar sobre festas, histórias de amor e relacionamentos. De repente, o Shin percebe algo e pede silêncio. Um momento depois, a Melida invade o quarto deles e manda todo mundo ir dormir cedo porque amanhã tem que treinar novamente. No entanto, as luzes estão apagadas e todo mundo tá escondido nas camas. Eles quase conseguem escapar, mas de alguma forma o Shin e a Cecily acabam na mesma cama e ela não consegue controlar os barulhos ofegantes por causa das cócegas dele. Por causa disso, a Melida descobre eles e todo mundo leva uma bronca feia. Na manhã seguinte, os dois pombinhos se encontram no corredor e ficam vermelhos ao lembrar dos momentos quentes da noite passada. O Shin tenta mudar de assunto dizendo que eles deviam ir tomar café, mas antes disso, a Cecily tem um pedido especial para ele. Ela quer que ele conheça os pais dela e declare o relacionamento deles antes do pai dela sair pro trabalho. O Shin acha que é uma boa ideia. Assim que ele fica cara a cara com os pais da Cecily, o Shin trava e fica sem palavras, mas aí ele respira fundo, toma coragem e fala com educação que tá namorando a filha deles e que veio pedir a bênção deles. O Shin tá morrendo de medo de eles não curtirem a novidade, mas, ao contrário do que ele pensava,
O pai da Cecily segura a mão dele e agradece por ele ter escolhido sua filha. O Shin fica besta com essa reação, mas a mãe da Cecily pede pro marido dar uma segurada porque ela tem uma pergunta pro Shin antes de aceitá-lo como namorado da filha. Ela diz que eles são uma família nobre e que uma filha deles não pode namorar sem estar noiva do cara. Ela pergunta pro Shin se ele tá pronto pra noivar com ela, e ele confirma com confiança. Com isso, os pais da Cecily aceitam ele como namorado dela. Logo depois, eles voltam pra montanha pra treinar e encontram o Tony e o Thor mandando bolas de fogo sem parar. A Elizabeth fica chocada ao ver isso, mas o Shin explica que é só um aquecimento. O Merlin se aproxima dela e da Mai e pergunta se elas também querem treinar um pouco. A Elizabeth recusa porque diz que não tem talento pra magia, mas a Mai tá interessada. O Merlin começa a lição dela com um controle básico de magia e descobre que a Mai tem muito potencial. Tanto o Merlin quanto a Melida elogiam ela, e isso deixa todas as outras meninas com inveja. A Lynn decide que não vai perder pra ninguém e se concentra na sua magia, mas, como sempre, ela exagera e explode. Depois disso, o Shin resolve criar um novo tipo de magia, e os amigos dele se escondem atrás de barreiras mágicas porque não confiam que os experimentos deles sejam seguros. Quando o Shin pega uma pedra, eles reforçam as barreiras mágicas, mas ele fala que não precisa se preocupar porque não tá criando magia ofensiva dessa vez. Aí, o Shin libera uma quantidade enorme de magia e começa a infundir na pedra. Ele usa o feitiço que acabou de criar e, de repente, a pedra começa a flutuar no ar. O Shin comemora que deu certo e todo mundo fica de queixo caído. Eles pedem para ele explicar mais sobre o novo feitiço, e o Shin diz que é magia de antigravidade ou levitação. Ninguém entende o jargão científico moderno. O Shin lança o feitiço de antigravidade em si mesmo e começa a flutuar. Depois, usa magia de vento para se mover e ri, dizendo que, mesmo sem conseguir controlar direito, é divertido. Todo mundo fica boquiaberto. O Shin pousa e fala que, já que o Shun também usava esse tipo de magia flutuante, ele desenvolveu isso para contra-atacar. Mais tarde naquela noite, o Shin conta pros avós que tá noivo da Cecily. Eles ficam surpresos com a notícia repentina, e o Shin pede desculpa por não ter contado antes. Então eles querem conhecer os pais da Cecily. Então eles correm para visitá-los. Lá, Merlin e Melida revelam que não tem laços de sangue com o Shin e queriam informar os pais da Cecily sobre isso, porque acham que um dos principais motivos pelos quais eles aceitaram o Shin foi por pensarem que ele era neto deles. Em resposta, o pai da Cecily diz que está decepcionado com Merlin e Melida por pensarem tão pouco de sua família. Ele diz que a razão pela qual aceitaram o noivado não foi porque o Shin é neto deles, mas porque ele valoriza muito a Cecily e sempre tenta mantê-la segura. O Shin e seus avós ficam super felizes em ouvir isso e agradecem aos pais da Cecily. Depois disso, o Shin agradece aos seus bisavós por terem o criado tão bem, e eles se emocionam ao ouvir isso. Uns dias depois, o Shin apresenta novos uniformes para todos os membros do seu grupo, com roupas que têm encantamentos defensivos avançados, opções de camuflagem e controle de temperatura. Todo mundo percebe que seus uniformes agora estão no nível de tesouro nacional. O Shin diz que não colocou encantamentos especiais nas botas deles porque é complicado usá-las de outra forma. Só o August saca que o Shin está dando os uniformes atualizados porque o treino de hoje vai ser perigoso. Todo mundo entra em pânico ao ouvir isso, e o Shin diz que hoje eles vão organizar um treinamento de combate real, enfrentando um Daimon de classe catastrófica. Ninguém se sente confiante para fazer isso, mas o Shin garante que eles já são fortes o suficiente que, além disso, seus uniformes vão garantir que não se machuquem seriamente. Eles entram na floresta e a Cecily usa magia sensorial para localizar um Daimon de classe catastrófica. Acontece que é um leão demonizado, e o Shin diz que ele é lento, mas poderoso. A Cecily sugere que eles usem ataques à distância para combatê-lo, e ele faz um carinho na cabeça dela para elogiar a ideia. Os solteiros do grupo não curtem ver os dois flertando felizes, então o Shin logo parte para a ação. O leão demoníaco percebe a presença deles e o Shin dá o comando para se prepararem. Todos ativam suas magias, e no sinal do Shin, lançam ataques contra o leão demoníaco. Shin então comenta que, se os combatentes de suporte conseguem fazer isso, os principais atacantes provavelmente poderiam derrotar um Daimon desse nível sozinhos. E é exatamente isso que eles fazem. Cada um encontra um Daimon de nível catástrofe e o derrota individualmente. O Tony até aprendeu a usar a lâmina ultrassônica do Shin e todos ficam impressionados. Mais tarde naquela noite, Shin se arruma porque é a festa de noivado dele. A Cecily vai até o quarto dele para recebê-lo e ele não consegue tirar os olhos dela. Eles ficam perdidos um no olhar do outro. Mas então a mãe da Cecily chega e diz para descerem porque os convidados estão esperando. Eles ganham uma recepção calorosa de amigos e familiares, e até o rei está lá para ser testemunha e parabenizá-los. Mais tarde naquela noite, Shin e Cecily vão para a varanda onde ele tira um anel de noivado do bolso e a pede em casamento formalmente. A Cecily oferece a mão e ele coloca o anel no dedo dela, e com isso eles finalmente se beijam. No dia seguinte, Shin ensina todo o grupo a voar. Ele lança a magia antigravidade neles e eles usam a magia de vento para controlar o voo. Ele também inventou o alto-falante e o conecta ao telefone que criou anteriormente para chamar seus amigos para descer porque agora é hora do
segundo grupo voar. Enquanto isso, no Império Bessia, o Shun e seu exército demoníaco finalmente destruíram todas as cidades e vilas metodicamente. Ele recebe essa notícia de seus tenentes desconfiados, Zez e Miria. A Miria pensa em como o esquadrão demoníaco liderado pelos Zez atacou grupos mercantes, tornando a comida escassa e mais cara, enquanto os nobres continuavam vivendo vidas de luxo. O povo comum passa fome e o Shun usa seu ressentimento para transformá-los em daimons. Esses daimons então massacraram a nobreza e destruíram cidades próximas, levando o império à ruína. A Miria não concorda completamente com os métodos do Shun. Embora entenda seu ódio pelos nobres, ela não gosta que muitos comuns tenham perdido suas vidas em sua guerra. O Shun percebe que nunca compartilhou sua história de vida com eles e acha que esse é o momento certo. Ele conta que tudo começou há 2 anos, quando ele era um humano normal, um duque que, apesar de seu status nobre, frequentemente se misturava com o povo comum e os ajudava na agricultura. Seu território prosperava sob suas políticas visionárias e sua esposa estava prestes a dar à luz seu primeiro filho. No entanto, por causa de suas políticas favoráveis aos comuns, o Shun fez muitos inimigos, incluindo o homem que mais tarde se tornaria o imperador do Império Bia. Os nobres não estavam felizes com a crescente riqueza e influência do Shun. Então o futuro imperador sugeriu um plano. Ele pediu aos nobres para convocarem o Shun à capital e mantê-lo lá o máximo que pudessem, e nesse tempo provocariam sua queda. Logo após, o Shun recebeu uma carta de outros nobres dizendo que estavam ansiosos para adotar suas políticas. Ele ficou eufórico ao ler a carta e decidiu visitar a reunião que estavam realizando sobre as políticas. Sua esposa estava preocupada porque sabia como alguns nobres eram invejosos de seu marido, mas o Shun era um dos melhores magos de todo o império e estava confiante de que poderia lidar com qualquer coisa. Poucos dias após o Shun deixar seu território, as pessoas começaram a desaparecer de repente, e os nobres espalharam rumores de que estavam sendo sequestradas e vendidas como escravas pelo duque. Cada vez mais pessoas começaram a acreditar nos rumores que pintavam o Shun como um vilão. Algumas semanas depois, eles até o acusaram de sequestro, e a polícia falsa enviada pelos nobres mostrou aos comuns algumas meninas sequestradas em uma carroça pertencente ao Shun. E isso enfureceu o público, que decidiu agir por conta própria e incendiou a mansão do Shun, com sua esposa grávida ainda dentro. Quando o Shun retornou ao seu território, ficou devastado ao ver sua casa em chamas. Ele ficou desolado ao ver sua esposa morta e perguntou aos moradores por que tinham feito esse ato cruel. Eles o culparam por sequestrar pessoas e vendê-las como escravas e disseram que a polícia imperial mostrou-lhes provas concretas. Esse foi o momento em que o Shun percebeu que os nobres haviam conspirado contra ele para destruí-lo. Ele perdeu a razão enquanto amaldiçoava as pessoas que pagaram sua bondade com maldade e o império que deixava os nobres vilões fazerem o que quisessem em seu território. Ele foi dominado pela tristeza e raiva, e energia escura começou a se aglomerar ao seu redor. O Shun declarou que destruiria as pessoas e o império e, em seguida, transformou-se em um daimon. Apenas com sua transformação em daimon, ele liberou energia suficiente para destruir completamente sua cidade. O Shun riu no final da destruição e jurou que destruiria o império, do imperador até a última pessoa. Depois de ouvir sua história, o Zez pensa que, uma vez que seu mestre alcançou seu objetivo de destruir o império, ele precisa de algo mais para fazer agora. É por isso que ele diz ao seu assistente para atacar um pequeno reino, Mira Arshid, porque isso forçaria o Shin a sair e combatê-los. Enquanto isso, na capital de Arshid, a cerimônia de coroação do príncipe August está sendo realizada quando, de repente, um mensageiro chega com a notícia de daimons avistados perto de sua fronteira. O público entra em pânico ao ouvir isso, mas o August manda todo mundo se acalmar porque eles têm uma unidade especial totalmente capaz de dar conta dos daimons. Ele então chama o Shin para subir ao palco com ele e o apresenta ao público como o novo herói que impediu um ataque de daimons na Academia de Magia. O August diz que eles ficaram mais fortes graças a ele e aí tira a capa para mostrar o uniforme de batalha que está usando. Depois pede para o Shin falar com o público e dar um show para acalmar os ânimos de todos e também para bolar um nome maneiro para o grupo deles. A primeira parte é fácil, mas o Shin penou para pensar em um nome. Então ele solta que eles são os Mágicos Supremos, o que todo mundo achou meio vergonhoso. Com isso, o Shin lança a magia de flutuação em todos e eles voam em direção à fronteira para lidar com os daimons. Nesse momento, no pequeno reino de Merin, o comandante noturno e seus soldados avistam uma horda de daimons se aproximando. Ele percebe que o país está perdido, porque eles não são fortes o suficiente para enfrentar os daimons e mesmo que peçam reforço ao reino de Irai, demoraria uma semana para a ajuda chegar. Ele convoca todos os magos disponíveis e ordena que usem suas barreiras mágicas para defender as muralhas do castelo dos ataques demoníacos. Eles conseguem bloquear a primeira onda de ataques graças ao equipamento especial de defesa. Enquanto isso, o Shin e seu grupo estão voando em direção ao reino vizinho, e ele ainda está se remoendo pelo nome Mágicos Supremos, especialmente porque sabe que é tarde demais para mudar. Enquanto August tira sarro disso, a Lin realmente acredita que é um bom nome. A Maria voa até ele e diz que está nervosa por lutar contra um daimon,
mas o Shin a encoraja dizendo que ela agora é mais forte que um Daimon. Ele então pede para Cecily ficar para trás cuidando dos feridos ao invés de lutar. Quanto aos outros, o Shin diz para formarem pares e derrubarem os Daimons um por um. Logo o reino aparece à vista e parece que já está sendo sitiado pelos Daimons. Os Daimons continuam atacando a cidade, brincando com os civis que correm para salvar suas vidas. Enquanto um par de Daimons está prestes a finalizar uma mulher e sua filha, o Shin acerta um chute na cara de um deles, mandando-o voar. O parceiro do Daimon fica furioso por ele tentar lutar contra eles e diz que um mero humano como ele não pode enfrentá-los. Ele saca sua arma e começa a liberar sua magia, mas aí se borra todo ao ver o Shin carregando o canhão de chama azul. Com apenas um tiro, o Shin aniquila o Daimon, e enquanto isso, o Thor cuida do segundo. Depois disso, eles ajudam a mãe e a filha a se levantarem e as direcionam para o centro de resgate. O Shin fica furioso ao olhar ao redor e ver morte e destruição por toda parte. Ele vê August e Maria no alto de uma torre enquanto falam para a galera do país. Eles dizem que são reforços vindos do reino de Eride para proteger todo o mundo dos Daimons. Aí, ele desafia os Daimons, falando para se entregarem de boa, porque agora eles têm que lidar com o Shin, o novo herói famosão que finaliza Daimon sozinho. A galera vibra ao ouvir isso, mas os demônios, eles só ficam mais pilhados pra lutar. O grupo se divide em duplas e se espalha pela cidade. Shin manda a Cecily pro centro de resgate cuidar da galera e pede pra ela ficar ligada. Só que ninguém percebe que o assistente do Zé está por ali, querendo testar o Shin. Enquanto isso, Alice e Lin se juntam e, com um feitiço de busca, acham seu primeiro alvo, um Daimon que tinha acabado com um grupo de cavaleiros fácil. O Daimon tira onda com elas, dizendo que são mais planas que uma prancha de surf e pergunta se vieram brincar de Barbie ou algo assim. Isso deixa Alice bolada da vida, e ela parte pra cima, ativando sua magia de fogo. Porém, Lin joga um feitiço de água e apaga o fogo dela, avisando para não deixar as emoções tomarem conta porque estão lidando com um Daimon. Alice se acalma e promete lutar com mais paciência, mas Lin já conta que o Daimon tá morto. Ela acertou ele com um ataque de água pressurizada enquanto Alice estava distraída e acabou com ele na hora. De repente, elas ouvem um cavaleiro gritando, sendo torturado por outro Daimon. O bicho brinca com o cavaleiro e lança um ataque destruidor, mas Lin e Alice chegam na hora e bloqueiam com barreiras mágicas. Esse Daimon também zoa a Alice, chamando ela de mais plana que uma tela de iPhone. Então ela perde a paciência e solta um feitiço de fogo tão forte que nem as cinzas dele sobram. Depois, elas ajudam o cavaleiro, que diz que ainda consegue voltar sozinho pro centro de resgate. Com isso, as meninas decidem competir para ver quem finaliza mais Daimons. Em outro canto, Julius impede um Daimon de atacar o Thor corpo a corpo, e quando o outro Daimon lança um ataque neles, Thor bloqueia com sua barreira e manda uma lâmina de vento que fere o Daimon gravemente. Thor pergunta se eles estão fazendo isso a mando do Shun, mas o Daimon se recusa a falar e ataca de novo. Ele grita que estavam cheios de ódio pela nobreza que os oprimia e quando se transformaram em Daimons, esse ódio explodiu e deu a eles o desejo de destruir tudo. Ele se prepara para lutar de novo, mas os dois são derrotados rapidinho. Em outro canto, dois Daimons encurralaram alguns cavaleiros contra a parede quando, de repente, um círculo mágico aparece e congela um dos Daimons na hora. Outra equipe de Daimons descobre o centro de resgate e resolve atacar. Marco está lá, guardando o local, super nervoso com a espada na mão. Um Daimon corre na direção dele, mas um bloco de concreto enorme cai nele e o esmaga. Olivia avisa que vai proteger o namorado e, quando o segundo Daimon tenta atacar, o Mark incinera o bicho e fala que vai manter a namorada segura. Cecily tá se desdobrando para cuidar do monte de feridos que só aumenta. Enquanto isso, o Shin tá dando uma surra nos Daimons, acabando com vários deles a cada ataque. Eles tentam atacar de todos os lados, mas ele usa uma variedade de feitiços para dizimar todos. O assistente do Zé estava espionando o tempo todo e agora tá suando frio, porque o Shin é muito mais forte do que ele imaginava. Ele veio para achar uma fraqueza, mas agora tá achando que o Shin é um monstro sem pontos fracos. Em outro lugar, August e Maria limparam a área dos Daimons quando o chefe deles aparece para encarar. O Daimon pensa que o príncipe é o líder e quer finalizá-lo para assustar todo mundo. August ri e fala que eles são os magos supremos, mas não é o líder. Ele concorda que se pegarem o líder, os outros vão desanimar e diz que vai fazer isso com o líder dos Daimons. Ele desafia o Daimon a atacá-lo primeiro, mas Maria lança um ataque surpresa. O Daimon se defende usando dois humanos como escudo, depois joga eles na direção deles. Enquanto Maria tenta desviar, ele acerta um soco poderoso nela. Graças à armadura defensiva especial dela, a maior parte do dano é absorvida, senão Maria teria vários ossos quebrados. Ela não recua e segue bombardeando ele com bolas de fogo. Quando a fumaça se dissipa, ela percebe que o Daimon não sofreu nada. Ele usou um trambolho defensivo que tinha roubado depois de encarar uns magos do reino anteriormente. Tanto August quanto Maria percebem que o treco é resistente pra caramba, e o Daimon ainda provoca, chamando eles pra briga. Maria aproveita e manda uma bola de fogo nele. Assim que o Daimon se levanta daquela, August acerta ele com outro feitiço de raio, fazendo um buraco redondinho no peito do cara. O Daimon cai duro e os dois continuam na missão. O assistente fica pasmo ao ver que não é só o Shin,
mas toda a equipe dele que tá mandando bem contra os Daimons, e fica se perguntando como vão lidar com eles. Até o Zez e a Miria, que estavam escondidos fora do castelo, percebem que o Shin é demais para os Daimons comuns. Eles acham que não vale a pena sacrificar mais tropas, mas sabem que tirá-los de lá não vai ser moleza. Por isso, Miria resolve atrair a atenção dos magos para dar uma chance para os Daimons fugirem. Ela derrete e detona a porta pesada que protege a cidade e começa a causar explosões por todo lado, dominando os cavaleiros com facilidade. Ela tá prestes a explodir o comandante dos caras no ar quando, de repente, Lin e Alice chegam lá. Elas bloqueiam o ataque da Mia com suas barreiras e mandam o comandante dos cavaleiros vazar, porque ele só tá atrapalhando. Miria para o ataque e pergunta quem são elas. As duas fazem uma pose meio vergonhosa e se apresentam como as magas supremas. Lin tenta um ataque de raio, mas Miria é rápida demais e desvia. Alice vai para cima com um feitiço de fogo, mas Miria bloqueia com a barreira mágica dela. Alice tenta de novo, mas Miria desvia e contra-ataca por trás. Alice se safa sem muitos danos e se cura com o uniforme. Miria fica surpresa ao ver o uniforme. O assistente do Zez recebe uma mensagem que o chefão chegou e manda todos os Daimons baterem em retirada. Os Daimons se recusam a ceder, mas de repente, Shin chega lá e queima um deles com suas chamas azuis, espalhando terror nos corações dos outros Daimons, que saem correndo. Ele continua atacando enquanto eles fogem. Ele gira o feixe arrasador para destruir todos os Daimons que tentam pular o muro, mas tem que parar o ataque quando se aproxima de alguns cavaleiros. De repente, ele vê explosões enormes ao longe. Miria está lutando contra Lin. Com Alice como refém, Miria derrota Lin facilmente. Yuri e Tony também chegam lá e decidem ajudar. Alice corre para defendê-lo com sua barreira, mas é nocauteada quando um ataque de pedra acerta seu estômago. Agora Som está de pé e ela treme de medo enquanto Miria se aproxima. De repente, Shin chega e pede para Miria parar. Ela espera enquanto ele liberta Lin e a cura. Shin fica furioso ao ver seus amigos feridos e pede a Yuri para cuidar deles. Miria, curiosa para saber quão forte ele é, avança em Shin. Ele bloqueia o ataque dela com sua barreira. Ela corre, agarrando o rosto de Maria no caminho e a jogando no chão. Ela voa alto, acumulando uma quantidade absurda de poder mágico. Shin, com toda a sua força, cria uma barreira gigante para salvar a galera. Ele se esforça ao máximo e empurra a explosão para cima, mas quando a fumaça se dissipa, ele vê que os Daimons sumiram. Por sorte, todos os seus amigos estão bem. Eles se reúnem e concluem que a Daimon deve ser uma maga de alto nível, pelo poder dela. August fica confuso sobre o motivo do ataque e tenta entender o que o Shun tá planejando. Shin acha que foi bom ele não estar diretamente envolvido no ataque, senão a situação seria crítica para eles. August diz para todos ajudarem a resgatar as pessoas e ficarem de olho nos Daimons, mas dessa vez com mais cautela. Shin e August então vão para o centro de resgate e percebem que a situação lá tá bem séria. Cecily tá no limite da sua magia, mas continua se esforçando ao máximo para salvar quem ela pode. O poder mágico dela acaba, e então o tratamento do paciente para. Ela chora, dizendo que não há mais nada que possa fazer por ele, já que os ferimentos são graves. De repente, ela começa a se despir, dizendo que suas roupas têm magia de cura automática e que, se ela vestir o paciente com elas, ele ainda pode ser salvo. No entanto, X chega na hora certa e cobre ela com seu casaco imediatamente. Ele diz que os ferimentos dele são graves demais para serem curados pelo uniforme ou por ela, mas ele acredita que ainda pode salvar a moça. Shin usa um monte de poder mágico para curar um homem e fica impressionado que a Cilia conseguiu mantê-lo vivo por tanto tempo, apesar dos ferimentos graves. Enquanto eles saem do quarto, ela segura o uniforme do Shin, dizendo que ele é incrível demais e que ela nunca conseguirá fazer o que ele faz. Ela começa a chorar, dizendo que se sente inútil como a Sakura e sempre depende dele. Shin, porém, diz que não é verdade. Ele fala que ela é a razão pela qual o homem ainda está vivo e não é o único. Ele aponta para as pessoas que ela salvou, que agradecem a Cecily, a chamando de santa. Depois disso, os magos supremos encontram um rei, que agradece por salvarem seu reino. August diz ao rei que algumas coisas sobre esse incidente não fazem sentido para ele, porque ele não entende por que o Shun atacaria uma nação tão pequena depois de destruir o império. Ele conta ao rei Sfid que Shin já enfrentou o Shun antes e o expulsou, o que deveria mostrar a eles o poder deles. Por isso, August quer formar uma aliança com o rei Sfid, e ele concorda em ajudar eles no futuro. Depois disso, o grupo se reúne, e Shin pensa que eles devem estar prontos para outro ataque demoníaco a qualquer momento. August também pensa o mesmo, e eles declaram que protegerão o mundo juntos. Logo depois, eles voltam para a capital usando o portal e encontram um grupo de cavaleiros e magos esperando por eles. Eles fazem uma festa para celebrar os magos supremos que expulsaram os Daimons, e Shin fica com dor de cabeça ao ouvir o nome brega que ele inventou. Logo, todos os outros também chegam para parabenizá-los por sua conquista. August conta ao pai que tem um relatório sobre o assunto e fala sobre a aliança com o rei Sfid. Ele então pede permissão ao pai para entrar em contato com outras nações para se juntarem à aliança também. O rei lhe dá permissão para contatar cada nação como seu embaixador
Salvador, e Shin recebe permissão dos avós para se juntar a August nessa jornada. Mai e Elizabeth declaram que vão se juntar a eles também, e enquanto August é contra, seu pai lhes dá permissão. No dia seguinte, os Magos Supremos partem em sua jornada para salvar o mundo do perigo dos Daimons. Assim termina o anime. E se você chegou até essa parte do vídeo, comente a palavra secreta, que é Magos, e eu te darei um coração, já que você é uma das poucas pessoas que chegaram até aqui. E não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho, pois isso é muito importante. Dito isso, lembre-se de que você pode me dizer qual anime você quer que eu resuma para o próximo vídeo, pois sempre leio todos os comentários. E sem mais delongas, Otaku no Toco fica por aqui.